E eu queria fazer uma pergunta aqui, antes de chamar o pastor Marlon. Eu queria saber aqui, os casados, cadê os casados assim? Levanta a mão bem alto. Quem dos casados aqui que tem 5 anos de casado? Levanta a mão. Ó. Quem tem 10 anos de casado? Uau! 15, levanta a mão bem alto. Tá vendo? E quem tem 45 anos de casado? Eu queria chamar aqui a Verônica e o Januário, para a gente orar por eles. Ontem eles fizeram 45 anos de casados. Aplauda o Senhor pela vida deles. Pode passar por aqui, a gente está com a escada só desse lado. Mais alguém, gente, com 45 anos? Eu vi uma mão aí atrás, né? Vamos chamar aqui os familiares. Vem de uma vez, o Rayane, Rafael. Pastor Marlon vai estar orando por eles. Vamos ficar de pé? Para a gente estender as mãos e orar pela vida deles? 45 anos de casados. Só o Senhor faz. E juntando namoro 50. Amém? Você pode estender suas mãos para cá e abençoar a vida deles? Estenda as mãos aí, ó. Você que é casado, fala assim, ó, tá chegando, né? Meu sonho. E você que está solteiro, começa a orar, né? Quando você encontrar com eles, fala assim, ó, passa a mão na cabeça assim, para passar essa unção de paciência, de amor, de compromisso, de entrega, amém? Amém? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela vida da Verônica, do seu Januário. Pai eterno, eu te peço agora na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor Deus renove cada vez mais esses votos, meu Pai, de amor, de compromisso, de unidade, Pai, que eles juntam, possam conquistar a família deles para o Senhor, orando, intercedendo, clamando, Senhor. Pai eterno, nós abençoamos a vida dos teus filhos e colocamos eles nas tuas mãos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus eterno, pela vida deles. Nós, como igreja do Senhor, te louvamos e agradecemos porque eles estão conosco. Pai, abençoe, Deus, fortalece, traz cada vez mais, meu Pai, o amor, o compromisso, ó Deus, e a busca diária pelo Senhor. Pai, nós te agradecemos e colocamos essa família, esse casal nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá uma salva de palmas, pode se sentar rapidamente. Vocês ficam aqui, que agora é a netinha, né? Antonella, pode se sentar, a igreja. Daqui a pouco vocês vão levantar. Então assim, nós vamos consagrar a Antonella. Olha só que princesinha. O fotógrafo está aí para tirar umas fotos. E eu quero fazer uma breve reflexão a respeito por que nós não batizamos crianças. Amém? Nós apresentamos as crianças, né, diante do Senhor. A Manuela, quando estava assim, ó, acordava de madrugada, chorava um pouquinho. E nós, pais de primeira viagem, nós aprendemos muito. E nós apresentamos hoje, vamos apresentar hoje com propósito, né? Biblicamente fala de nós apresentarmos, como fala lá em Mateus, as crianças. E nós entendemos isso. Que nós colocamos as crianças diante do Senhor e oramos para que os pais possam trazer esse comprometimento e essa busca do coração de Deus. Amém? Eu vou estar lendo aqui algumas promessas e os pais vão repetir em voz bem alta. Amém? Diante de Deus e dessas testemunhas. Aí vocês respondem, né? Se prometemos. Diante de Deus, essas testemunhas, vocês prometem criar a Antonella no temor do Senhor? Sim, prometemos. Amém. Vocês prometem, além disso, guiá-la diariamente no pleno conhecimento do Senhor? Sim, prometemos. Vocês prometem instruí-la para que conheça a Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim, prometemos. Prometem, enquanto estiver sob o controle de vocês, dar essa criança linda, um exemplo sólido e piedoso de vida cristã? Sim, prometemos. Vocês prometem apresentar a Antonella em solene e sincera dedicação a Deus todos os dias? Sim, prometemos. Vocês prometem criar ela na prática diária da oração e ajudar a formar o caráter cristão
e a fazer tudo o que estiver ao alcance de vocês para criar em seu lar um ambiente de devoção a Deus? Sim, prometemos. Baseando-me do fato de vocês terem prometido diante de Deus, dessa congregação, dedicar essa criança a Deus e a terem firmado com suas próprias palavras, eu os exorto a se dedicarem a essa sagrada obrigação com sabedoria, perseverança e esforço. Amém? Agora a igreja fique de pé, que nós vamos abençoar mais uma criança e mais uma família. Amém? Amém? Estenda as mãos. Pai eterno, nós queremos agora colocar a Antonella nas tuas mãos, Senhor, apresentando ela diante do Senhor. Pai eterno, que o Senhor possa derramar graça, sabedoria sobre a vida, Senhor Deus, ó Deus, do Rafael e da Rayane, meu Pai, para criá-la no caminho do Senhor. Pai, nós como igreja do Senhor, Deus eterno, estamos sempre cobrindo as famílias e orando para essas famílias, Pai, para que essas famílias sejam guardadas e protegidas no Senhor. Pai, colocamos, meu Pai, a vida deste casal e de sua família nas tuas mãos, orando para que o Espírito Santo dê cada vez mais sabedoria, paciência, longanimidade e graça, meu Pai, no nome de Jesus. Nós apresentamos a Antonella diante do Senhor e colocamos ela nas tuas mãos e abençoamos a vida da tua filha, meu Pai, em nome de Jesus. E cremos, meu Pai, que o Senhor tem um chamado profético para ela, ó Deus eterno, de ser, seu Deus, uma levita, uma adoradora, uma ministra da palavra do Senhor, cheia do Espírito Santo, para pregar o Evangelho a todas as suas nações e nessa geração. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos a Antonella e abençoamos o Rafael e a Rayane e sua família, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas aí. Nós temos aqui o certificado, fotógrafo, né? Vamos tirar uma fotozinha, família aí, ó. Aí depois vocês sozinhos, né? Aí sai o pastor. Vai. Já tirou? Agora sua família, para colocar aquele quadro bonito. Amém? Amém? Agora você vai se colocar de pé novamente. Uai, eu sou mineiro. Pega a sua Bíblia aí, levante bem forte. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Está no tablet, pega o celular aí, pega a Bíblia, mas o mais importante é que você tenha a palavra do Senhor. Vamos juntos bem forte? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber. Bem forte. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e Pai, dá-nos, meu Pai, nessa noite de compreender o Teu plano, o Teu propósito e as Tuas direções para a nossa vida. Pai, eu oro para que o Senhor possa abrir a nossa mente, levar a nossa mente cativamente de Cristo Jesus, levar o nosso coração ao entendimento, meu Pai, à plenitude da palavra do Senhor. Pai, abençoe a vida de cada irmão aqui e que o nosso coração esteja unido contigo, meu Pai, buscando, ouvindo e nos direcionando cada vez mais na Tua palavra e no Teu ministério que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro repreendendo toda e qualquer ministração contrária e que no nome de Jesus a palavra venha cair como uma semente em boa terra e multiplicar 100 vezes mais, no nome de Jesus, amém. Agora pode se assentar. Abra já em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, verso 1.
tema da mensagem é uma série de mensagens sobre o Missio Dei, a missão de Deus aqui na terra. Gênesis capítulo 12. O chamado de Abraão. Todo mundo achou? Quem achou diz aleluia. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Saraí, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiu para a terra de Canaã, e lá chegaram. Verso 6. Atravessou Abraão a terra de Siquém, e até o cavalo de Morre. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar e ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão ali, indo sempre para o Neguebe. Amém? Amém? Nós estamos numa série de mensagens. Se você não assistiu, assista lá no YouTube. Uma série de mensagens sobre o Missio Dei, a missão de Deus. Não é algo sobrenatural, é algo bíblico. É uma aula sobre missões. É uma aula que nós temos lá no Carisma, que um dia você vai assistir às aulas do Carisma, vai entender claramente o que é a missão de Deus aqui na terra. Muitos pegam esse texto de Abraão, interpretam talvez de uma forma errada a respeito dessas bênçãos. Eu quero trazer para os irmãos algo centrado nas Escrituras, que há 4.000 anos Deus chama um homem simples, um homem que estava numa cidade um pouco tecnológica, uma cidade Ur dos Caldeus, a Babilônia. Se você olhar 4.000 anos atrás, essa cidade tinha água encanada, tinha alguns dutos, tinha um certo conforto, apesar de ser 4.000 anos atrás, mas era um centro de idolatria. E Abraão estava ouvindo uma voz do nada, dos céus, Se você vê claramente lá em Gênesis, do capítulo 1 ao 11, quando você faz aquela maratona bíblica para ler a Bíblia toda, você vê que Deus acelera o processo. E aqui, no capítulo 12, Deus vai parar o processo e vai mostrar o chamado de Abraão. O chamado de Abraão era algo determinado especificamente para Abraão. Fala para a pessoa ao seu lado assim: meu irmão, você tem um chamado específico em Deus. Quem está entendendo, levanta a mão. Simples assim. Deus, toda impressão digital, é única no mundo. Não existe nenhum clone seu, nenhum xerox seu igual. E assim, existe você, uma pessoa específica, indivíduo.
Deus ele trata conosco como indivíduos. E aqui nós vemos nessa chamada de Abraão um propósito profético do qual Deus estava chamando um homem simples, não por mérito, não porque ele era o melhor cara lá de Ur, não porque ele simplesmente tinha uma pós-graduação, um doutorado, ou simplesmente ele era o melhor no trabalho dele, mas simplesmente um homem simples, e que nós vemos que ele tinha bens, tinha uma estrutura, ele tinha escravos, né? E aí Deus manda ele sair da sua terra, da sua parentela, para um propósito, um chamado de bênçãos. Imagine que algo fora da cultura onde Abraão estava inserido, que era uma cultura politeísta, idólatra, cheia de ídolos, que acreditavam em algo que precisa ver, e Abraão foi chamado para um Deus que era a voz. Não existia texto, não existia Bíblia, não existia nenhuma outra forma do culto desse Jeová, Rafá, né? Jeová, Yahvé, né? Que vão falar do nome original de Deus. Mas nós vemos que Deus escolheu pessoas simples para os propósitos eternos. Fala para a pessoa, sei lá, Deus escolheu pessoas simples. Não, você não está repetindo, você está dormindo. Deus escolheu pessoas simples para propósitos eternos. Imagine se Deus falasse com você, chegasse para mim, para a Silvia e falasse: você vai ser pai de nações. A Silvia ia desmaiar. Ai meu Deus, mais uma gravidez. A sua esposa com certeza deve estar te cutucando assim: não quero ter mais filhos, essa palavra não é de Deus. Se chegasse um profeta e falasse assim: não, vai abrir sua madre, você vai ser pai de numerosas nações. Imagina você com 100 anos, com a renca de filho. Eu com 40, eu estou correndo atrás da Manuela, eu preciso de tomar uma whey, uma proteína, uma força aí para fazer academia, né? Quem gosta de exercício físico aí, fica para frente, viu? Continua, persevera. Porque quando os filhos vêm, meu filho, você tem que ter gás. É ou não é, pais? É ou não é? É ou é? Gente do céu, a gente precisa de gás antes. Imagine Deus chegar para mim, para cima e falar: Marlon, você vai ser pai de numerosas nações. Eu falo assim: misericórdia, assim eu desmaia. Não tem como. Não tem como. São pessoas específicas com propósitos específicos. Quem está entendendo? São promessas específicas para um propósito específico. Então, meu irmão, quando Deus, claramente Ele fala conosco nesse texto, nós trazemos isso, dessa bênção de sair da terra. Eu já li esse texto várias vezes. Saí da minha terra, da minha parentela, fui para missões, para a obra. Mas essa promessa intrínseca de nós determinarmos ou tomarmos posse, não é o caso. Porque Deus tem uma palavra específica para você. Amém? Um chamado específico. Ele vai usar a palavra, vai usar o Antigo, o Novo Testamento de toda forma, mas Ele vai te trazer algo mais profundo, algo que seja prático. Naquele tempo, naquela época, naquele momento, Deus usou Abraão. Chama ele Abrão ainda por cima, né? Deus vai mudar o nome dele, Abrão. Nesse primeiro ponto, eu gostaria de mostrar aos irmãos que as bênçãos específicas para Abrão é para aquela época, para aquele momento, para aquele determinado tempo. E para nós temos também promessas na palavra de Deus. Nós temos promessas que nós podemos tomar posse delas no sentido de casar a intimidade com Deus e a ação de Deus. Como eu vou explicar mais ou menos isso, é assim: orar e ação. Quem está entendendo? Ah, Senhor Deus, abre as portas do emprego. Aí você fica parado dentro de casa? Sim ou não? Não. Abre a porta do emprego e entrega currículo. Senhor Deus, à medida que você ora, você faz uma ação. Abraão, depois que ele ouviu a voz de Deus, detalhe, eu acredito que ele orou a Deus, ele falou com Deus e Deus falou com ele. Muitas vezes nós fazemos nosso período devocional de oração, de busca, só assim: Senhor Deus abençoa, Senhor Deus me dá isso, eu quero aquilo outro, papapá, 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 chora, lamúria, tá tudo errado, a igreja tá isso, a fulano tá assim, não sei o que, aí você levanta, sai e esquece de ouvir a Deus. Sabia que Deus quer falar com você? Deus quer falar assim:
Sai da tua terra, da tua parentela. Num outro sentido desse texto, talvez Deus está querendo falar com você. Sai desse emprego, ou então sai disso, faz aquilo outro. Ações. Abraão saiu. Ações mudam o status quo da sua vida para uma vida de bênçãos. Sair, uma ação, nós precisamos fazer ações. Ou seja, o primeiro ponto é uma ação. Né? Igual cena de filme, né? Ação, aí todo mundo se movimenta. Deus está nos chamando para um momento de ação, de nos mover. Daniel pregou hoje de manhã sobre posicione-se. Posicione-se. Se você não se posicionar, você é posicionado. Quem está entendendo, levanta a mão aí, ó. Se você não se posicionar, se você não agir, alguém age por você. O segundo ponto que eu quero tratar do chamado de Abrão, que saiu da sua terra, da sua parentela, foi que Abrão, aos 75 anos, com a sua esposa, o seu sobrinho, ele vai ali em Gênesis 15, deixa aí aberto Gênesis 15, Deus promete para ele novamente um filho, mas Ló estava na cola dele. Deus promete ali no capítulo 15, conduzir ele para a terra. Aí no verso 12 até o verso 18, nós vemos da aliança de sangue. Repita comigo, aliança de sangue. Repita novamente, aliança de sangue. No Oriente Médio, naquela região, o sangue era o nível mais alto de impacto. E nós vemos aqui esse texto, que Abraão, ele cai em profundo, vamos ler o texto para ficar com mais clareza. Verso 12 do capítulo 15 de Gênesis. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e serras trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será atingida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. E na quarta geração tornarão para ti, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre os pedaços, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dê esta terra, desde o rio Egito até o Eufrates. Imagine um sacrifício, uma aliança. Era que as duas partes, as pessoas envolvidas na aliança, quando tinha aquele animal esgoelado lá, cortado a cabeça, o sangue ali, as vísceras, as duas pessoas eram colocadas entre esse fogo, essa aliança, e os pedaços ali no meio. Abraão dormiu, ele era para ele ter passado ali, mas o próprio Deus passou nessa aliança de sangue, nesse pacto com Abraão, falando: eu vou prometer a Abraão que a minha descendência, a descendência dele será abençoada na terra. Eu me comprometo a ponto de eu mesmo morrer para cumprir essa aliança. O próprio Deus se colocou no meio da aliança de Abraão, fez o pacto com ele, falando assim: se eu não prometer, se eu não cumprir essa aliança, eu morrerei. Ou seja, o próprio Deus nos promete, há 2000 anos depois, o sacrifício de Cristo Jesus. Aqui tipifica o sacrifício de Cristo Jesus. Ele estava fazendo uma aliança, um pacto de sangue. Deus estava prometendo a Abraão o cumprimento dessa promessa. Ou seja, o próprio Deus tem alianças conosco. Ele tem uma aliança comigo e com você. Basta
você buscá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana, no sentido de ter uma vida comprometida com essa aliança, com o Senhor. Porque Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém? 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 Abraão, ele está ali, no pôr do sol, fogareiro. Esse pôr do sol, essas trevas, me lembra muito o sacrifício de Jesus. A terceira hora da sexta-feira, ou seja, mais ou menos 3 horas da tarde, o céu se escureceu, tudo ficou em trevas, o véu foi rasgado de alto a baixo. Sabe o que significa que o véu foi rasgado de alto a baixo, do Santo dos Santos? Significa que o próprio Deus rasgou para que eu e você entrasse no Santo dos Santos, através do sacrifício de Jesus. Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Meu irmão, você não precisa de ritos para subir no altar. Você não precisa de rituais religiosos fracos e falhos para buscar a presença de Deus. Você tem agora o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Mas você precisa se sacrificar também, no sentido de sacrificar com comunhão, com busca. Como eu falei, o primeiro ponto, orar e ação. As promessas de Deus vão agir na sua vida quando você agir. Abraão saiu, e você vai ficar parado? O corpo, ele precisa de movimento. Toda vez que você começa a academia, o seu corpo dói. Mas é necessário você sentir essa dor para você se sentir vivo, o corpo se sentir vivo. Assim a nossa caminhada cristã, para nós nos sentirmos vivos, nós precisamos agir. Sai da tua terra e da tua parentela. É uma ação. Mova-se, posicione-se, é uma ação. E nesse pacto, o próprio Deus faz esse pacto conosco. Deus assumiu a responsabilidade por nós. Ele assumiu a responsabilidade para cumprir um pacto para Abraão. Em Gênesis 22, abram lá, Gênesis 22. Deus prometeu o filho? Prometeu, e deu o filho. Só que nós vemos Abraão sendo provado. Em Gênesis 22, nós vemos que Deus fala com Abraão assim: pega o teu filho, o único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ele ali em holocausto, sobre um dos montes. Eu te mostrarei. Você vê que Abraão não fala nada, mas os servos perguntam para ele, falam assim, fala no verso 5, que nós vamos adorar e voltaremos junto de vós. Ou seja, Abraão já tinha fé suficiente para que quando levasse Isaque, ele ia voltar junto. Mas ele estava falando da adoração. E aqui esse ponto fala que nós seremos provados. A nossa ação, as promessas que Deus tem para mim e para você, passa pela prova. Meus irmãos, eu já contei essa história, né? Da minha vinda para Juazeiro, zilhões de vezes, né? Do nada. Deus falou, se Deus falou, vai se cumprir. Não é fácil caminhar na promessa. Deus falou sair, sai. Mas e aí, como é que o cinto aperta? Deus não falou? Se Deus falou, vai cumprir. Se Deus falou, você pode ficar em paz. Se Deus não falou, aí você tem que ter uma pulga atrás da orelha. Porque as promessas que Deus tem para nós, dessa ação, desse movimento, as promessas que Ele tem para nós, precisa partir de entendermos que nós vamos receber a palavra, nós temos a promessa, mas nós seremos provados. E aí? Quando nós somos provados, nós murmuramos e voltamos para casa?
Abraão aqui, o texto não fala que Abraão voltou para Ur. Ele pegou o filho, seu único filho, a quem amas. O texto é claro. Meus irmãos, eu sou pai, imagine. Pegar a Manuzinha assim, gordinha, entregar em sacrifício. E tem também, entendermos que Isaac estava compactuando. Ele estava entendendo, ele viu a vida de devoção do pai. Porque Isaac pergunta: está faltando aqui, pai, peraí, meu pai. Tem aqui o fogo, a lenha, no caso a pedra, né, para riscar a lenha. Tem aqui os objetos, mas está faltando um holocausto. Mas Abraão fala: Deus proverá o cordeiro. Toda dificuldade, você precisa falar essa palavra: Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus vai trazer a direção. Deus proverá o cordeiro, que é o cordeiro de Deus. Significa que Deus vai trazer a direção. Deus vai trazer o fortalecimento. Deus vai trazer a resposta. Deus vai mover. Se você se moveu, Deus vai mover. Muitos de nós, como cristãos, nós somos igual Pedro. Pulamos. Senhor, é o Senhor mesmo? Manda eu ir. Aí você pula. Vai. Aí, como todo ser humano, nós fracos, pecadores e miseráveis, olhamos para a tempestade, olhamos para o mar revolto, em vez de olharmos para Jesus. Aí, meu filho, se você não olha para Jesus, você olha para homens, você afunda. Você olha para a tempestade, as circunstâncias do sistema corrupto, governo, etc., empresas, e você vai e afunda. Você agiu, e aí de repente as coisas não vão do jeito que você quer, porque Deus faz do jeito que Ele quer, não por jeito que você quer. Você não precisa fazer birra igual uma criança. Você precisa entender que Deus faz do jeito dele. Você age, você obedece, mas Deus é que opera, tanto querer quanto realizar. Amém? Amém? Voltando aqui, na missão que Deus tem para nós, é de uma missão que encontra o Criador. A missão que Israel teve foi para um propósito específico, para um dia específico, para um momento específico. E nós temos o dia exato, a hora exata, o momento certo. Eu fico muitas vezes me questionando: nossa, amor, a gente podia ter casado mais cedo, mas não era do propósito certo. Eu conheço a Silvia desde 2001. Era para a gente ter 22 anos de casado, vamos pensar assim. Mas não era o tempo certo, o modo certo e o dia específico. Era para eu casar no dia 16 de janeiro de 2016. Quem está entendendo? Tem presentes que Deus não nos dá agora, mas vai nos dar daqui a 5, 10 anos. Quem está entendendo? Levanta a mão novamente. Deus não vai te dar nada agora que você não consiga administrar. Deus vai te dar promessa. Deus vai te dar tudo que você está, tudo escrito lá no seu papel, o sonho, os propósitos, o sonho de casar, o sonho de faculdade, o sonho de um concurso público. Mas se ele não estiver debaixo da Bíblia e da oração, meu irmão, minha irmã, não adianta. A sua ação precisa ser baseada mediante uma palavra. Deus falou: sai da sua terra, da tua parentela. Aí Abraão saiu. Você precisa ter a palavra. Com a palavra você vai longe. Você age confiante naquele que te confiou a palavra. Assim como Abraão subiu lá no monte, ele confiou que ele ia voltar com Isaac, o seu filho, como promessa. Você e eu, nós temos grandes promessas em Deus. Basta nós crermos. E mediante essas promessas, Deus abençoou a família de Israel, que é o neto de Abraão. Abraão, Isaac, Israel. E se você perceber no capítulo de Gênesis, está lá a história de Jacó, que foi mudado o seu nome.
Mas uma coisa ele sempre pedia, ele clamava: Senhor, me abençoe a minha jornada. Ou seja, Senhor, abençoe minha ação. Se é o Senhor que está me prometendo, abençoe a minha ação, o meu agir. Por isso que nós precisamos estar agindo debaixo da graça e da proteção do Senhor. Sem a palavra do Senhor, nós não podemos nem sair. Nós não podemos nem ir para a esquina, vamos dizer assim. Em Êxodo capítulo 19, fala que aí os filhos de Israel, mediante essas promessas, Deus os separou para serem uma nação de reis e sacerdotes, uma nação de sacerdotes. O que significa ser sacerdotes? Sacerdote significa você ter acesso à sala do trono do Pai. O vivo caminho, o sangue do Cordeiro, o véu foi rasgado para que eu e você tenhamos acesso à sala do trono de Deus. Em Êxodo 19 que eu falei, isso mesmo, Êxodo 19, nós somos um reino de sacerdotes. Deus escolheu Israel para um tempo, para um propósito, para um dia específico, para eles serem abençoados, assim como Abraão, Isaac e Jacó. Tem alianças que o Senhor tem sobre a nossa vida. E nós precisamos caminhar nessas promessas e nessa aliança. Basta termos a palavra, a ação, orar e ação. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Qual promessa o Senhor tem te falado? E por último, eu quero trazer uma conclusão. A conclusão que eu quero trazer para os irmãos é a obediência. Até onde nós somos obedientes ao Senhor? Se nós colocamos limites em Deus, vai ser aquele limite. Mas se nós, mediante a palavra, mesmo uma palavra louca que foi sair da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, mediante uma palavra talvez assim, loucas, um direcionamento louco, sem nem pé nem cabeça, mas ele tinha a palavra. O que Deus tem falado para você? Você tem sido obediente a que Deus tem te chamado? Você tem sido obediente à missão e o chamado que o Senhor tem sobre a sua vida? Fique de pé no seu lugar. Por você pensar que a gente está acabando. Não estamos acabando ainda. Tenha ceia. A obediência. Agora, a obediência de Abraão aponta para a obediência de Cristo. Em Isaías 9, eu li esse texto no início do culto, que fala que um menino se nos deu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros. Ou seja, o próprio Filho de Deus obedeceu, e não obedeceu a coisa simples, mas a morte de cruz. Feche seus olhos neste momento. Quero orar, colocando os elementos da ceia diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por essa noite tão preciosa, meu Pai, que vamos ceiar. Pai, a ceia é o memorial, Senhor Deus eterno, da morte e da ressurreição do Senhor. Pai eterno, eu te peço, meu Pai, gere em nós temor, graça e sabedoria. Pai eterno, nós estendemos as mãos para os elementos da ceia e consagramos cada um desses elementos e abençoamos cada um desses elementos da ceia no nome de Jesus. Pai eterno, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, venha com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Pai eterno, nós vamos sondar o nosso coração, entendendo que o pacto da nova aliança do sangue, o Senhor já fez há 2000 anos atrás. Ó Pai, através desse sacrifício nós temos livre acesso à sala do trono do Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor venha cada vez mais trazer um entendimento da ceia do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos esses elementos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está em plena comunhão com a igreja, já é batizado, conhece a palavra,
Você pode estar ceando, mesmo sendo de outra igreja, não tem problema nenhum. Venha participar da mesa do Senhor. Continue de pé. Quando você receber os elementos da ceia, se assente para nós sabermos se toda a igreja recebeu esses elementos. Pode distribuir e nós vamos estar louvando ao Senhor neste momento. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, no meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Fique de pé, vamos adorar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura. Cante. A tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão, bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Nesse momento, olhando para os elementos da ceia, você que está em plena comunhão com o Senhor, já é batizado, tem caminhado nas ordenanças bíblicas, e uma dessas é a ordenança, na qual o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu. Este é o corpo de Cristo. O trigo moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. A mesa cura. A mesa cura. A mesa com o Senhor cura. A comunhão com o Senhor cura. Porque Ele levou todas as nossas enfermidades. O castigo que nós merecíamos caiu sobre Ele. Por isso, neste momento, olhe para o pão, para o vinho, e comece a lembrar ali da cruz do Calvário, da morte do Senhor. Porque nós não éramos dignos, nós éramos um Abrão, como um Aiur dos caldeus. Não merecíamos estar aqui, não merecíamos tanta graça e tanta misericórdia. Porque é o Senhor que faz, é o Senhor que age. Ele primeiro agiu para nós agirmos, Ele primeiro fez. Deus não fica devendo nada a ninguém, Ele é o galardoador do amor. Ele é que deu tudo ali naquela cruz, para que eu e você tenhamos essa vida, plenitude e paz. Se você quer paz, só Jesus pode te dar. Se você quer tranquilidade, só Jesus pode te dar. Você pode mudar de igreja, pode mudar de estado, pode mudar de país. Se você não tiver o princípio da paz, não adianta nada. Não adianta nada. É o Senhor que está aqui, Ele está nos sondando, examinando o nosso coração. Ó Deus Santo e Onipotente, essa mesa cura, essa mesa restaura, essa mesa traz graça e misericórdia. Nós não merecíamos o amor de Deus, merecemos a morte, mas o Senhor comprou-nos com precioso sangue, não com coisas corruptíveis deste mundo, ouro ou prata, mas com o sangue daquela cruz. O sangue de uma nova aliança. O sangue precioso, o sangue carmesim, que nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Oh, aleluia. Neste momento, se você se identifica mesmo com Cristo Jesus, coma do pão. Só o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado. Só o sangue de Jesus pode nos trazer vida. E o vinho é alegria. Você só vai ter alegria em Jesus. Não adianta nada os prazeres deste mundo. Nada nessa terra te traz. A maior alegria está em Cristo Jesus. A nossa alegria está em Jesus. Nada mais. O resto é fraqueza, é momentânea, é alegrias momentâneas do qual não passa. Oh Deus, beba do cálice. Agradeça, clame, cante, haja, faça. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim.
E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a confiar. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Neste momento, coloca as tuas duas mãos sobre o seu coração. Se você ainda não conhece esse único e suficiente Salvador, eu quero que você repita essa oração comigo, bem forte. Senhor, nesta noite, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, sara a minha vida, transforma o meu coração. Nessa noite, eu volto arrependido aos teus caminhos, no nome de Jesus. Amém. Com a igreja toda em oração, com os olhos fechados, você que fez essa oração pela primeira vez, confessando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante as suas mãos, nós queremos orar por você, sem constrangimento algum. Tem alguém que nesta noite quer aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador? Tem alguém? Amém. A igreja com os olhos fechados, nós vamos cantar mais um louvor e orarmos para que o Senhor nos capacite a sair da nossa terra, a sair dos nossos posicionamentos, a sair do comodismo e buscarmos o coração do Senhor. Feche seus olhos, vamos louvar. Não vá embora, simplesmente adore ao Senhor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, esconda-me em ti. Seu amor,
Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som? E este é batendo a porta, o carpinteiro batendo a porta. Aleluia! E esse é E este é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E este é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E este é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Escute o Senhor. Do lado de dentro eu abro a porta. Aleluia. Oh, e este é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Como eu amo seu nome. Diga isso. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus eterno, querendo mais da Tua presença, Senhor. Ó Deus, queremos nos mover, Senhor Deus, sair da inércia, Senhor Deus eterno, nos direcionar daquilo que o Senhor tem nos dado a direção, meu Pai. Sair da nossa terra, da nossa parentela, meu Pai, para onde o Senhor determinar, meu Pai, para onde o Senhor deseja, meu Pai. Senhor Deus, nos capacita, Senhor Deus, sair do comodismo e agir, ó Deus, agir conforme a Tua vontade, agir conforme o Teu querer, Pai. Que a mesma unção, Deus eterno, Deus, que estava no Espírito do nosso Senhor, meu Pai, para nos agir, para nós pregarmos o Evangelho, que possamos agir nessa mesma unção, meu Pai, de sermos pregadores do Teu Evangelho, evangelistas, ganhadores de alma, Pai. Senhor Deus e Pai, nós clamamos a Ti, Senhor Deus, que nessa noite possamos sair daqui, Senhor Deus, cada vez mais alimentados e tocados, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai.
O Senhor tem tocado, o Senhor tem agido, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos faça sair do nosso comodismo e irmos em direção ao centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Cante, igreja. Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, pela esta noite, meu Pai. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a agradecer ao Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor tenha uma bênção específica para nós, uma palavra específica, para um dia específico, para nós agirmos conforme a vontade dEle, conforme o plano soberano e eterno, desde a criação do mundo para nós. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, a igreja que vai morar no céu diz: vá na paz, que Deus te abençoe.